Quero que você abra a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 8, e no versículo 1. De imediato, nós vamos ler a palavra. Deuteronômio 8, no versículo 1. Você vai deixar ela aberta aí. Enquanto isso, e ao mesmo tempo também quero te desafiar a fazer uma pergunta. O que é deserto? O que é deserto? Há mais tempo atrás, talvez nós íamos dizer que deserto, ele é um lugar, com certeza, um lugar árido, né? Um lugar seco, um lugar sem vida. O nome, essa expressão, essa palavra, desertum, ela vem do latim, que é desertum, e dos significados é lugar solitário. Um dos significados é, de fato, lugar sem vida. É um lugar onde você é provado e você é testado. E muitas das vezes, quando também nós, como cristãos, ouvimos a palavra deserto, eu não sei quanto a você, mas você treme um pouco nas bases. Talvez você vai lembrar algum irmão. E aí, meu irmão, como é que tu tá? E aqueles que são um pouco, às vezes, mais corajosos e não dizem somente, tá tudo bem, tem um pouco mais ousado ou mais reconhecendo, talvez, um momento que passa, ele diz, meu irmão, eu estou num deserto que tu não imagina. E a palavra deserto entrou no nosso vocabulário cristão, porque, de fato, nós vemos na palavra de Deus vários momentos que o povo de Deus passou por deserto. O mais conhecido deles tem esse relato aqui em Deuteronômio capítulo 8, em um momento onde Moisés exorta o povo a lembrar dos benefícios da palavra de Deus. E aqui eu quero te introduzir a essa passagem. Leia junto comigo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Não sei se vai ter aqui em cima. Se possível, para os irmãos poderem acompanhar também. A palavra de Deus vai dizer assim: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam. Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Por todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos. E até aqui parece tão lindo, né? Parece tão maravilhoso. E é maravilhoso mesmo saber que no deserto, este povo, durante 40 anos, foi conduzido por Deus. Pense bem uma coisa. Eles tinham o melhor ar-condicionado do mundo. Você sabia disso? Você, às vezes, aqui está no sol de Porto Alegre e você está mormaço, quase te derrete. E eles passaram 40 anos no deserto com o melhor ar-condicionado do mundo, uma nuvem de glória. Foi Deus que conduziu eles no deserto. E também, quando passa o frio aqui de Porto Alegre, que já baixou de 10 graus, os irmãos, os gaúchos, né, começam a bater os dentes, porque os paulistas e cariocas já batem os dentes aos 20 graus Celsius. Mas os gaúchos começam a bater um pouco os dentes abaixo dos 5. Eles não bateram os dentes de frio, e eles não sentiram o calor, porque o Senhor os conduziu no deserto. Glória a Deus por isso. Amém? Deus te conduz no deserto. Estou num deserto. Deus te conduz no deserto. No entanto, a própria palavra vai nos dizer o porquê Ele nos conduz no deserto. E parece que aqui que começa, o significado de deserto começa a nos instigar a tal ponto de não querer passar por ele. Para humilhá-los. Para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná. Glória a Deus! Sempre tem um maná, que nem você, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor.
Curiosamente, tem outro episódio de deserto na palavra de Deus que esse versículo é citado. Vocês lembram qual? A tentação de Jesus. De novo, no lugar do deserto. Porque no lugar do deserto, a gente tem que saber que a gente não vive só de pão. Uau! A gente não vive só da nuvem de glória. A gente não vive só da coluna de fogo. Não. A gente vive da palavra de Deus. No deserto, nós vivemos da palavra de Deus. Só que não bastasse somente isso, o versículo 4 vai dizer assim: as roupas de vocês não se gastaram. E os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Meu irmão, a roupa não gastar e o pé não inchar durante 40 anos é milagre, mas é coisa que só acontece no deserto quando Deus conduz. Versículo 5: saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o seu Deus os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos. Glória a Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando para uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. E muitas vezes é aí que nós não entendemos o porquê Deus conduz esse povo no deserto, e eu digo aqui para você nessa noite, por isso que muitas vezes nós não entendemos o porquê Deus nos conduz ao deserto. Como eu falei no começo, o deserto, ele é muito retratado na palavra de Deus, ele é retratado durante 40 anos com esse povo, ele é retratado durante 40 dias na tentação de Jesus, ele é retratado em outros momentos, e aí momentos que são mais individuais. Um exemplo de deserto é o que passa Jó, um momento na sua saúde, na sua vida, em todas as suas áreas. Ali talvez seja um dos primeiros desertos que podemos dizer que não é somente ele físico, mas ele é muito mais emocional, psicológico, espiritual e sentimental. Mas quando nós ouvimos Deuteronômio capítulo 8, nós esquecemos que aí quando nós estamos no deserto, nós pensamos, o deserto da nossa vida, nós pensamos que nós vamos conseguir tudo na força do nosso braço, do nosso trabalho, da nossa mão. Mas nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. E esquecemos que esse povo, quando ele saiu 40 anos antes, e é exatamente isso, quando nós ficamos muito tempo no deserto, nós esquecemos o motivo pelo qual fomos colocados lá. Por isso precisamos ser relembrados pelo Senhor. Aqui, eles estão sendo exortados o que aconteceu com eles. Mas lá no começo, o que Deus diz através de Moisés para o faraó? Deixa meu povo ir para trabalhar muito e ganhar o pão do suor do seu rosto. Foi isso que Deus falou? Não. Deixa o meu povo ir para que eles fiquem solitários no lugar que eles nunca estiveram. Foi isso que ele falou? Não. Moisés, usado pelo Senhor, fala ao faraó:
E eu acho muito lindo isso, porque Deus respeita a autoridade do faraó. Porque ele diz, deixa o meu povo ir para me adorar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã, aqui nessa noite, nessa Santa Ceia do Senhor? Porque o deserto, acima de tudo, é o lugar de adoração. É o lugar de servir ao Senhor. Pergunto a você, durante 40 anos, que os pés deles não incharam, que as roupas deles não se gastaram, ache um relato de trabalho de fato. Procure. Vire se eles foram trabalhar de verdade. Eles ficaram 40 anos debaixo de uma nuvem de glória de dia e atrás de uma coluna de fogo de noite, bebendo água da rocha, comendo maná que caía do céu. Nem o pão que eles comiam, eles precisavam produzir. Porque o pão vinha do céu. E mesmo o pão vindo do céu, a Bíblia diz que nem só de pão que cai do céu vive o homem, mas da palavra de Deus. A própria provisão que Deus dava, Ele estava dizendo, não se firmem nesta provisão. Como assim? Porque muitas vezes nós dizemos, não, Deus tem trazido provisão, Deus tem me prosperado nas finanças, Deus tem trazido o pão de cada dia, e exatamente está lá no Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. Mas Deus está dizendo, eu posso estar te dando, mas tu não vive para isso, tu não vive disso, tu vive da minha palavra. Não é só disso que tu vive da minha palavra. Deserto é lugar de adoração. Deserto é lugar de dependência. Deserto é lugar de saber que eu não sou o provedor da minha vida, mas é Deus. Lugar é o deserto onde o Senhor diz, eu te coloquei lá para que você conheça as intenções do teu coração. Mas eu coloquei lá para te humilhar. Mas como humilhação é ruim, como humilhação é péssima. Mas você tem que se lembrar, eram mais de 400 anos de escravidão. Era uma mentalidade tão mesquinha, tão subjugada a favores de outros, interesses de outros, que eles não sabiam lidar com a liberdade. Eles não sabiam o que era nem adorar. Eles foram ensinados a adorar. Deus disse, deixa o meu povo ir para me adorar. E eu podia colocar um adendo. Deixa meu povo ir para me adorar. E eu vou ensinar como adorar. Lá no deserto. Qual era o único motivo dele estar lá? Daquele povo ser conduzido nesse lugar. Porque Deus os tinha separado como povo de propriedade exclusiva dele. Uma nação separada de intimidade com o Senhor. E aí eu faço um outro link com você, que uma vez eu, na adolescência, adorando ao Senhor, e eu passava, sabe aquelas coisas de adolescente, né? E quem é adolescente aqui não se sinta acusado por isso, se sinta, na verdade, contemplado. Nós passamos por muitas dúvidas na adolescência, é verdade. Eu sei, a minha pequenininha lá está começando na sua pré-adolescência, e ela já está começando, né, a me questionar sobre muitas coisas. Glória a Deus por isso. Deus fez assim. E eu tinha questionamentos na minha mente, no meio da minha adolescência, e eu estava passando por um momento do deserto. Tinha um deserto ali. E na hora o Senhor falou comigo e disse assim, eu estou te procurando. E eu falei, não sabia tanto da palavra de Deus, naquele momento ali, ele disse assim, eu estou te procurando. E eu fiquei com aquilo, eu estou te procurando, eu estou te procurando, eu estou te procurando. Senhor, o que é isso? Eu estou te procurando, mas eu estou sofrendo. Por que o Senhor está procurando alguém que sofre?
Eu estou te procurando. Eu estou te procurando. E você sabe quem Deus está procurando? Um povo no meio do deserto. Deus está procurando o que diz em João capítulo 4. Porque Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E se tem um lugar que tu adora em espírito e em verdade, é no deserto. É no deserto. E se nesse deserto, é uma palavra específica para alguns aqui, que já tem aquele sentimento, eu comecei o ano e parece que já comecei no deserto. Então, entenda uma coisa, você começou o ano no lugar da adoração, no lugar da intimidade com Deus, no lugar onde você vai ser transformado e vai entender quem te traz a provisão em 2023. Quem te traz vai ser do alto, vai ser da coluna, vai ser da nuvem, mas ele está dizendo, nem tudo isso aqui é o que basta. O que te basta é a minha palavra, me obedece, me segue, vai comigo. Ou seja, Deus está te chamando para o lugar da intimidade, para o lugar da santidade, para o lugar da separação. Mas aí você diz, mas esse lugar é tão insalubre para mim. Por que então eu preciso passar por esse lugar para ter isso? E a gente sempre fica com os porquês. Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Mas então eu vou te dar outra moeda. Não se preocupa. Teus pés não vão inchar. Tua roupa espiritual não vai ser tocada. Ela vai continuar limpa. Se obedecer os meus mandamentos, não vão tocar na tua honra. Se Deus te conduz no deserto, não tocam na tua honra, não tocam nas tuas sandálias, as tuas sandálias não se gastam, as tuas sandálias dizem da tua honra. Porque Deus diz, as sandálias não se gastaram, porque escravo andava descalço. E Deus disse, eu te dei sandálias que vocês não precisaram trocar para colocar o pé de novo no chão descalço, porque vocês não são mais escravos, porque no deserto eu fiz vocês filhos meus. Filhos meus, filhas minhas, eu te atraí para o deserto, eu te levei para esse lugar, eu te conduzi a esse lugar. E como eu citei antes aqui, e eu já finalizo, em Mateus, no capítulo 4, é o lugar onde Deuteronômio capítulo 8 é citado. Porque exatamente, curiosamente também, esse povo foi conduzido ao deserto por Deus. E o Filho unigênito foi conduzido pelo Espírito Santo ao mesmo lugar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque exatamente é no deserto que nós sabemos que somos os filhos de Deus. Mas no deserto, como diz Deuteronômio 8, foste provado, foste testado, foste humilhado. Imagina, humilhado como? E aí vamos ler ali rapidamente. Mateus capítulo 4, me ajude aí. Vem junto comigo, projeção. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha, e agora, você viu lá o que para em Deuteronômio capítulo 8? Para humilhar, para te colocar à prova, para isso, para aquilo outro. Agora Jesus é levado para ser tentado pelo diabo. E eu posso te mostrar aqui que 40 anos no deserto, aquele povo foi menos humilhado do que Jesus em 40 dias no deserto. Leia junto comigo e eu te mostro.
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu o quê? Ele respondeu Mateus 4? Não, ele respondeu Deuteronômio capítulo 8. Está escrito. Sim, sabe por quê? Porque estava registrado que aquele povo... O diabo ele joga palavras assim ao esmo, sabe, ao vento. Mas não, está escrito. Foi deixado. Tem um manual. Não venha com as tuas mentiras, os teus sofismas dentro da minha mente, Satanás. Não venha com a tua acusação, com a tua proposta indecente para dentro de mim. Porque está escrito algo que foi escrito há muito tempo atrás. E essa palavra é palavra de vida. E a mesma palavra é: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito isso. E está escrito para mim e para ti aqui nessa noite. Não é o quanto você ganha, não é o quanto o salário que você tem. Não é o quanto de influência você tem, não é o que você talvez confia em todas as suas convicções. Não é isso que mantém a tua vida. O que mantém a nossa vida é a palavra de Deus. Porque no deserto só tem a palavra de Deus. Só tem a palavra. O versículo 5 vai nos dizer: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Não é? Mudou a lógica agora. Satanás vai fazer isso. Ah, tu disse que está escrito? Então eu vou dizer uma outra coisa que está escrito. Tu pegou na palavra? Então eu vou pegar a palavra também para ti. Ele falou: dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas eu falei um tempo atrás aqui para os jovens aqui na igreja, não existe a teologia de um versículo só, viu, meu irmão? Não pegue um versículo e monte uma teoria em cima de um versículo, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, e não há versículo errado dentro dela, e toda ela está interligada pela maior chave hermenêutica de interpretação, é o próprio Senhor Jesus, e Ele mesmo é o verbo encarnado, a palavra viva. Então, não pegue um versículo e interprete da sua forma, confronte a Bíblia com a Bíblia. Satanás vai usar a teologia de um versículo só. Jesus se joga nesse deserto escaldante, se joga, vai acontecer um milagre. Na verdade, Satanás estava propondo um milagre baseado na palavra. Olha que absurdo. Jesus diz: também está. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E esse versículo também está em Deuteronômio. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. E aqui para mim está a comprovação maior que 40 anos do deserto não foi tão humilhante quanto 40 dias do deserto de Jesus. Sabe por quê? Você imagina um anjo caído, criado e não criador, teve a audácia, ele teve a ousadia, a empáfia de chegar e propor a inversão dos papéis. Muda tudo agora. Te prostra. Eu fico imaginando, vamos imaginar junto, Deus olhando lá de cima. Se tem um momento, acho que Deus ficou bravo, pastor Hudson, foi aquele momento. Ele assim: mas seu audacioso, bicho sujo, pro meu filho tu fala uma coisa dessa? Que humilhante. E é tão humilhante que Jesus diz
Retira-se, Satanás. Vai embora. Já deu, acabou. Chega, já passou demais, passou do teu. Propôs a adoração invertida. A criatura sendo adorada pelo Criador. Não, isso não. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E só a Ele preste culto. E só a Ele, a mais ninguém, preste culto. Mesmo se as propostas vierem, mesmo se te proporem o contrário do que deve ser, não. Só a Ele preste culto. Mas quando é que isso vai vir para mim e para a tua vida? Para mim e para a tua vida, essa proposta vai vir onde? No deserto. É no deserto que vai vir a proposta de Satanás na tua mente, dizendo: por que você vai de novo naquele lugar que você não teve respostas que você imaginava que teria? Por que você vai numa santa ceia? Por que você vai participar desse grupo que eles dizem que são igreja? Por que você vai adorar? Por que você vai orar hoje? E aí, Mateus 4, essa passagem acaba dizendo: então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Meu irmão, minha irmã, tenho uma certeza absoluta. O deserto é o lugar onde somos ensinados a adorar a Deus. É o lugar onde a nossa identidade é firmada. Somos filhos de Deus. É também um lugar onde a nossa identidade é questionada na tentação. É o lugar onde até as inversões dos valores são propostas para nós. E aquilo que era verdade é tratado como mentira, e o que é mentira é tratado como verdade. Mas essa voz, ela se cala aqui nessa noite em nome de Jesus. Porque não é só de pão que vive o homem, não. Não é só do que ele vê que ele vive. Não é só do que ele experimenta, do que ele come que ele vive. Não, ele vive é da palavra. Ele vive daquilo que é espiritual. Ele vive daquilo que é eterno. Ele vive daquilo que é santo. A tua vida foi chamada para viver daquilo que é eterno, daquilo que é santo, daquilo que é imutável, daquilo que nunca mais pode ser questionado. Amém? E tenha uma certeza, em tudo isso, o Senhor enviará seus anjos para servir. Enviará maná do céu para cair. Você não vai precisar nem correr atrás do pão. Mas isso é para aqueles que obedecem. São para aqueles que entenderam a intimidade do Senhor. O Salmo vai dizer para nós: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Outra versão: a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Quero chamar o Ministério do Louvor aqui. Antes da ceia, ainda, o pastor Nires vai conduzir. Mais uma vez, meu irmão, nós estamos sendo conclamados a entender algo na palavra de Deus. Não lamentar. Se é deserto que você está passando, meu pai tinha uma expressão, tem uma expressão que ele diz: se é deserto que está passando, toma de canudinho. Toma de canudinho. Não com um certo masoquismo da tua alma, mas de entender que existem riquezas nesse lugar. Riquezas tão profundas. Riquezas tão eternas. Que mesmo esse povo que nós acabamos de falar, que passou por esse deserto há 3.500 anos atrás. Existem tantas riquezas no deserto, que até hoje aqui, nós podemos experimentar destas verdades.